Eu comecei o domingo, como faço muitas vezes, já imaginando o caminho do vídeo do dia, e aí vim para falar da arbitragem de ontem, que acho que foi o grande destaque do sábado do Campeonato Brasileiro. Seu Braulio da Silva Machado, que ficou ofendidinho, mas ficou ontem. Ficou ontem. Nem sempre fica. Poderia falar do seu Ramon Abate Abel, que assim como falei depois da semifinal da Copa do Brasil, entre Vasco e Atlético Mineiro, onde ele teve uma atuação horrorosa, eu disse era muito jogo para pouco árbitro. Ontem de novo. Jogo do vice-líder contra o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Muito jogo para pouco árbitro. Um árbitro muito fraco, muito ruim, não tem condição. Eu poderia falar do descalabro que foi o Rafa Silva ontem. Expulso com 4 segundos, 3 segundos de jogo. E ele quis ser expulso. Porque um cara que na saída de bola, larga o cotovelo do primeiro, larga do segundo que vê pela frente, ele tá querendo o quê? Ele tá querendo ser expulso. Ele tá implorando, me deem um cartão vermelho. Poderia vir pronto para falar do Botafogo, impressionante ontem, arrancando a vitória. Ah, é o Botafogo do ano passado, olha aí, vai ratear de novo. Eu falei depois do jogo contra o Criciúma, quem tá colocando esse rótulo no Botafogo de 2024 não tá vendo o Botafogo de 2024. Tá se deixando contaminar pelo fiasco de 2023, tá tratando como regra. O elenco que tem se comportado de maneira diferente. Ontem não jogou bem, mas arrancou a vitória. No mesmo lugar onde ele esfarelou ano passado, em Bragança. O jogo lá de Bragança do passado fez parte do processo de esfarelamento. Tinha muita coisa para falar da rodada, mas não vou falar. Porque eu acordo hoje vendo as cenas de barbárie na rodovia Fernão Dias, aqui pertinho da capital, aqui em Mariporã, envolvendo membros da Mancha Verde e da Máfia Azul, principais organizadas, respectivamente, de Palmeiras e Cruzeiro. E aí a gente precisa falar disso porque é um dos episódios mais graves dos últimos tempos, envolvendo organizadas. É de uma magnitude impressionante. Tem morte confirmada. Eu estou gravando o vídeo por volta das 11 da manhã desse domingo, já com pelo menos uma morte confirmada. E a gente precisa sempre falar sobre isso. Porque essas pessoas que praticaram isso nessa madrugada na Fernão Dias dividem espaço com a gente na arquibancada. Essas pessoas caminham, quando a gente vai com o nosso filho, nossa filha para o estádio de futebol, essas pessoas caminham do nosso lado. Pessoas que são capazes de pegar uma barra de ferro e bater na cabeça de alguém até abrir a cabeça da pessoa. Isso é muito sério. Essas pessoas usam símbolos, elementos dos clubes. Isso nos diz respeito. Não, isso é entre eles. Não. Isso nos diz respeito. Isso fala da nossa paixão. Então, já entrei no vídeo, né? A introdução já se misturou com o tema do vídeo. Deixa eu só deixar o QR Code da aposta ganha na tela aí, porque nesse domingo a bola não rola no Brasil por causa das eleições municipais, mas rola mundo afora nas principais ligas e você pode conferir oportunidades se divertindo com responsabilidade com 18 anos ou mais. QR Code da AG na tela. Então, voltando aqui ao ponto, isso nos diz respeito. E aí eu falava dos clubes sendo utilizados, os elementos, os símbolos, as marcas, os nomes do clube. Eu tive acesso, como você provavelmente teve, aos muitos vídeos postados por essas mesmas pessoas que praticaram isso, se vangloriando, registrando para a história a barbárie cometida. Eu tive acesso aos vídeos, você também viu. E em alguns vídeos, o sujeito está lá filmando, espancando alguém no chão, e dizendo, é a mancha do Palmeiras. Está usando o nome do clube. Está usando o escudo do clube. Está tentando falar em nome do clube. Não fala. Em nome da torcida do clube. Não fala. Eles compõem uma pequena parte. Uma parte que eu já tratei e continuo dizendo, já falei, já fiz vídeo no canal, no ano passado, inclusive. Conceitualmente, a torcida organizada é uma parte importante do processo de apoio a um clube de futebol. Conceitualmente. A torcida organizada é a torcida que puxa os coros no estádio. A torcida organizada é a que tem o poder de se mobilizar para acompanhar o clube em longas distâncias, em viagens extremas. A torcida organizada muitas vezes tem o papel de fazer a pressão, defendendo pautas que são importantes para o clube, para o futuro da instituição. Só que
dentro dessas torcidas organizadas, existe uma cultura, e aí você não vai poder negar isso. Ah, o Jorge está fazendo uma generalização barata. Ah, o Jorge está colocando um rótulo preconceituoso nas torcidas organizadas. Não, eu estou tratando aqui de realidade. A violência, se você pegar a história de várias torcidas organizadas, e até pegando aqui a história na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, a violência ela é meio que um marco fundante de algumas torcidas organizadas. A violência, a linha tênue com o crime, porque o que aconteceu hoje, nessa madrugada, na rodovia Fernão Dias, foi um crime. Tem ali homicídio, tem tentativa de homicídio, tem dano ao patrimônio, tem depredação, tem uma porrada de crime ali. Crime. E essa convivência muito no limite com a marginalidade, ela não é um rótulo preconceituoso que a sociedade colocou, um juízo de valor deturpado dessas associações. É uma realidade, é um dado da realidade, isso é factual. Dá pra brigar com o fato? Eu acho que não dá pra brigar com o fato. Você pode não gostar do fato. Você pode querer não abordar o fato. O fato pode ser incômodo pra você, mas o fato sempre será o fato. Então não é rótulo. Não é um julgamento injusto. É uma verdade. A violência está ali. A agressividade, a brutalidade, ela está ali. Ela sempre esteve presente. A torcida organizada, você pode colocar ali vários elementos para qualificar o trabalho, né? Para nomear o que é uma torcida organizada. Enfim, você tem ali a festa, o cântico, o apoio, a dedicação, a vida pelo clube, pela causa, as viagens. E você tem que colocar a violência junto. Quando você fizer esse pacote aí, esse combo de elementos aí, você tem que colocar a violência. Ela sempre esteve presente. Uma violência praticada muitas vezes por jovens que são arregimentados por essas associações. Ah, mas a masculinidade, ela é violenta. Então nós vamos achar normal, por serem jovens, homens, testosterona no alto, que eles pratiquem crimes. Porque, ora, é uma natureza masculina. Não devemos tratar nesses termos. Então eu sei que tem muita gente que faz discursos altamente complacentes, condescendentes, mas não é o meu caso. Eu não posso deixar de ser duro quando eu vejo um episódio como esse. Ônibus queimado, tiro. Estava ouvindo na rádio Itatiaia. Depois que eu tomei conhecimento do que aconteceu, eu fui ouvir as rádios. Então, eu ouvi um pouco da rádio Itatiaia, nessa manhã, e ouvi um pouco da Rádio Bandeirantes aqui de São Paulo, justamente no momento em que eu ouvi, eles estão numa cobertura grande das eleições, mas houve uma entrada lá de uma repórter para falar do caso de Mairiporã. Na Rádio Itatiaia chegou a se falar na possibilidade de tiros de fuzil terem sido disparados. Que, aliás, é uma outra questão que o cidadão da Grande São Paulo precisa discutir. Cada vez mais a gente começa a ouvir a palavra fuzil no noticiário aqui em São Paulo. Fuzis. Fuzis. Algo que no Rio de Janeiro você encontra em qualquer comunidade. São Paulo vai querer virar isso também? O povo de São Paulo precisa estar alerta para os episódios, para o... Não é um recrudescimento, né? Porque São Paulo não viveu a situação que o Rio já viveu. Mas de uma escalada violenta, de uma escalada de organização ou organizações criminosas, enfim, que atuam no estado de São Paulo, inclusive com novas práticas sendo adotadas, inclusive com armamento pesado começando a entrar no cotidiano do povo paulista. Paulistano e paulista. E nós estamos falando da Grande São Paulo como um todo. É importante ficar atento a isso. Então veja, cápsula de fuzil. Numa rodovia, onde as pessoas estão passando. Ah, eram 5h20 da manhã, não tinha ninguém na rodovia. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pode ser às 5 da manhã, pode ser às 5 da tarde. Uma rodovia. Pouco depois do pedágio. Imagina você levando a sua família. Eu passo na Fernão Dias, volta e meia. Você vai para Atibaia, você pega Fernão Dias. Meu filho mora em Minas, faz esse trajeto. Belo Horizonte, São Paulo.
frequentemente pela Fernão Dias, você pode estar passando pela Fernão Dias, de repente um tiro. Você está no meio do caminho, tem um cara atirando, tem um ônibus de uma organizada do outro lado, tem você no meio. Ah, normal, um tiro. Pode pegar na sua filha, pode pegar em você, na sua esposa, no seu marido. Porque uma quadrilha resolveu agir dessa forma. Resolveu dar o revide do que aconteceu em 2022, em setembro de 2022, quando a organizada do Cruzeiro, a Máfia Azul, fez uma emboscada contra a Mancha Verde, inclusive retendo, tirando a roupa, pegando o documento e filmando para todo o planeta ver o presidente da associação, que inclusive tem o mesmo nome que eu, Jorge. Aliás, eu queria falar de uma coisa aqui. Com todo respeito, e sem discurso barato aqui, discurso reto. Presidente de torcida organizada não é celebridade. A torcida organizada, a partir do momento que aceita se comportar dessa forma, ela perde, na minha opinião, a legitimidade, as condições de ter seus membros, seus líderes, tratados com respeito institucional, como representantes de uma instituição que pode ocupar espaços, por exemplo, na mídia. Então, levar presidente de torcida organizada para podcast, por exemplo, eu estou convidando a uma reflexão. Eu não estou aqui querendo vetar a liberdade de ninguém se expressar, eu não estou querendo fechar, tirar do ar a página de ninguém, portal de ninguém, porque eu acho que, inclusive, se comete muito excesso no Brasil quanto a isso. Existe um excesso no uso da liberdade de expressão, ao mesmo tempo existe também um excesso no que seria uma repressão a esse mau uso da liberdade de expressão. Então, eu não estou nem num, nem no outro. Mas eu acho que a gente precisa parar para refletir. Presidente de organizada que solta nota oficial, a gente lê. Presidente de organizada que dá entrevista, a gente lê. Presidente de organizada que vai dar entrevista, vai em podcast, a gente ouve. Nossa, que legal, que divertido. Não, presidente de torcida organizada, grupo que comete o que essa organizada cometeu, o que a mesma organizada que foi vítima agora cometeu em 2022, merece ser tratado à base da marginalidade, é óbvio. É óbvio, porque eles estão se colocando à margem da sociedade. Então eles não podem ocupar os mesmos espaços nobres, porque o espaço de veiculação de ideias num órgão de imprensa, num perfil de internet, num canal com muitas visualizações, é um espaço nobre. Essas pessoas não estão capazes, não são aptas, eu pelo menos não gostaria de dividir espaços nobres, como o espaço da comunicação, com elas. Elas têm o que a me dizer? Qual é o histórico que elas têm? Qual é o passado que elas têm? Qual é a ficha corrida que elas têm? Qual é a contribuição à sociedade que elas têm? Qual é a contribuição aos jovens que elas têm? Porque aí você vai me dizer, nossa, mas tem organizada que faz trabalho social junto aos jovens, faz trabalho social na periferia, tem organizados... Sim, mas essa mesma organizada oferece à sociedade imagens como essas da Fernão Dias. E aí a gente vai atenuar isso porque, veja bem, mas a festa é muito bonita, veja bem, a organizada tem um lado social interessante, certo, matando pessoas. Aliás, está cheio por aí de gente com obra social relevante e quando você vai ver a fundo, o cara tá todo cagado. Tá cheio por aí. Surpreende alguém? Então, pera, a gente precisa entender que uma situação como essa não dá para tratar, não dá para tratar essas pessoas, não dá para conviver com essa. Me desculpa, eu não gostaria de dividir um espaço de arquibancada com pessoas que eu sei que pegam barra de ferro e abrem a cabeça dos outros em rodovia, gente. Meu Deus do céu. Porque uma pessoa que tem a capacidade, a coragem para pegar uma barra de ferro, bater até abrir a cabeça da pessoa no chão, filmar isso, se vangloriar disso, ela é capaz de qualquer coisa. Se eu cruzar o caminho dessa pessoa discordando dela um dia na arquibancada, o que ela vai fazer comigo? Se eu passar por ela ou por um grupo dessas pessoas com a camisa de um rival, aqui em São Paulo, não só membro de organizada, aqui em São Paulo tem várias histórias. O cara tá no ponto do ônibus com a camisa do clube dele, não é a camisa da organizada, a camisa do clube dele. Aí passa uma galera de uma organizada de um outro time, vai lá e quebra o cara no meio. Então esse cara, se ele estiver do meu lado da arquibancada, ele pode fazer comigo. Se eu tiver como visitante num estádio aqui em São Paulo, não dos clássicos, né, que tem torcida única, mas enfim, se eu tiver nessa condição,
O cara vai lá e ele torce para outro time. Esse cara me mata. E sem culpa. E sem muita preocupação. Porque, como eu disse, quem é capaz de fazer isso é capaz de fazer qualquer coisa. Então os clubes precisam se posicionar sim. Os clubes precisam repudiar sempre. Os clubes precisam cortar relações com esse tipo de gente sempre. Sempre. Você vai viver na marginalidade, é isso mesmo? A tua torcida vai cometer crimes. A tua torcida vai colocar em risco a integridade física dos demais. Então eu não posso ter relação institucional com você e acabou. Mas tem dirigente que come na mão de torcida organizada. Que usa a torcida organizada como instrumento político, que usa a torcida organizada para angariar apoio. Não só dirigente, políticos em geral. Tem torcida organizada aqui nas eleições municipais de São Paulo declarando apoio a candidato a prefeito. Por qual motivo? Eu fico me perguntando, uma torcida organizada que se mete no meio de uma eleição municipal, não é uma eleição, veja, para a presidência de um clube, que aí você, vá lá. A organizada é ligada ao clube, ela existe por causa do clube, ela existe como apoio ao clube, ela olha os candidatos de uma eleição de um clube, ela entende qual seria o melhor para o clube e presta o seu apoio. Vá lá, vamos aceitar, vamos engolir essa. Agora, numa eleição municipal, numa eleição estadual, quais tipos de benefícios uma torcida organizada pretende alcançar ao declarar um apoio a um candidato? Então veja que existe uma rede, muitas vezes, até de proteção a essas organizadas, ou parte delas. Ou dá a sensação, essas possíveis conexões nos dão muitas vezes a sensação, talvez estejamos errados como meros cidadãos, talvez estejamos errados, mas nos passa muitas vezes a sensação de que existem ali conexões muito fortes que muitas vezes dão a essas organizadas a sensação de que, podemos fazer. Temos costa quente, alguém segura nossas pontas aqui. Porque instituições como essas não terem acabado até hoje com o histórico de violências, emboscadas, assassinatos. Puxa vida, por quê? Qual é a grande... Quem é que sustenta isso? Quem é que mantém isso de pé? Porque num país sério, uma organização como essa já teria sido extinta há muito tempo. Ou teria que ser praticamente refundada. A cultura teria que mudar totalmente, porque as leis alcançariam seus líderes, alcançariam os praticantes desses atos. Você teria que limpar a organizada como um todo. E é o seguinte, irmão, para continuar, você quer continuar existindo? A sua entidade quer continuar existindo? Todo mundo com BO e vai em cana. Bom, vai sobrar pouca gente, talvez, né? Todo mundo em cana. Quem vai ser a nova liderança? Cadê a ficha do cara? É isso. Mas o Estado não parece... O Estado brasileiro, tô falando do Estado de São Paulo, não. O aparato de Estado. Os órgãos que nós sustentamos todo dia, pagando nossos impostos lá, ó, suando lá. Todo mês lá vem os DARF, os DAIs, as guias não sei o quê, o DAI, aquele monte de guia para pagar. É você que está sustentando. O aparato enorme, mastodôntico do Estado brasileiro. Esse mesmo Estado é muito frágil na hora de tomar conta dessas organizadas, na hora de puni-las. É muito bondoso. Aí você vê vários caras de organizada. Uma vez teve uma briga lá do Corinthians e do Vasco, Gaviões e Força Jovem do Vasco em Brasília. Os caras saíram na porrada no meio do jogo na arquibancada. Aí foram pegar a ficha dos envolvidos. Tinham vários ali com inúmeras passagens por confusões anteriores. Inúmeras! Tudo figurinha carimbada. O policial vai pegar o cara da organizada. Oi, tudo bem, queridão? Você de novo? Porque o cara já fez 15, 20, 30 vezes a mesma coisa. E continua fazendo. Porque, no melhor estilo Vampeta, o Estado brasileiro finge que pune. E a gente finge que acredita. O Estado brasileiro finge que é rigoroso com a criminalidade. E o cidadão, tá bom, né? Tô financiando esse teatro aí. Muito triste. E aí, quando alguém diz pra mim, Jorge, eu não levo meu filho no estádio, eu não levo minha filha no estádio, eu vou recriminar esse cara? Mas claro que não. Você pode estar dentro de uma arquibancada. Eu fui ano passado, pra você ter uma ideia. Eu fui a Santos e Vasco ano passado na Vila Belmiro, 4-1. Jogo que o Soteldo pisou na bola lá. Adiantou nada que o Santos caiu. Fui pra arquibancada nesse jogo.
Óbvio que eu sei do histórico de rivalidade entre Santos e Vasco, entre as organizadas dos dois clubes, óbvio. Já teve batalha campal em São Januário nos anos 90, o negócio. E durante a semana a gente foi ouvindo que poderia haver uma confusão grande na Vila Belmiro, a torcida do Vasco chegando e tal. Eu falei, quer saber? Eu quero muito ir nesse jogo, mas óbvio que eu não vou levar minha filha nesse jogo, eu vou sozinho nesse jogo. E fui a esse jogo. E depois fiquei sabendo que vários ônibus das organizadas do Vasco foram retidos na estrada porque havia o temor, inclusive alguns foram detidos, foram parados e tinham artefatos que eles estavam planejando levar para a Vila Belmiro. Você imagina, o cara entra lá com uma bomba, entra com um sinalizador, entra com um negócio, a Vila é um estádio pequeno, o cara tá lá do outro lado, ele joga na arquibancada onde eu tô, por exemplo, né? Já teve torcedor morto com o sinalizador explodindo na cara dentro do estádio. Pode acontecer. Então o cara fala, se não houvesse esse trabalho de inteligência ali pra reter e tal, pra segurar os caras, não deixaram chegar, e foi chegando a hora do jogo, caramba, mas tá vazio ali, os caras não vieram, depois eu entendi o que aconteceu. E poderia ter acontecido uma tragédia naquele dia dentro da Vila Belmiro. Se esses ônibus chegassem, se esses artefatos chegassem, se a revista não fosse rigorosa. Quantas vezes passa coisa na revista? Ah, não, Jorge, mas os caras fazem a revista no estádio. Quantas vezes passa coisa que os caras não conseguem fazer? Não conseguem revistar todo mundo. Própria Vila Belmiro mesmo. Agora, no jogo do rebaixamento, jogaram um monte de bomba. O jogo contra o Newell's ano passado, jogaram um monte de bomba. Eu, quando senti o clima, depois que o Newell's fez o último gol, eu dei no pé e no caminho pro carro eu tô ouvindo bum, bum, um monte de bomba estourando. Como é que entraram as bombas? Entra no instrumento, entra junto com a faixa, entra horas antes, a polícia não vê. Então, o cara quando chega e fala, eu não vou mais, eu não vou levar meu filho, eu não vou levar minha filha, eu falo, irmão, eu te entendo. Eu te entendo. Porque graças a lentidão, ou complacência, ou use lá o tempo que você quiser, do Estado brasileiro, eles tomaram conta da arquibancada, eles são os donos e nós não. Daqui a pouco a gente vai ter que pedir permissão para esses caras. Escuta, eu posso ir? Você deixa eu ir? Eu posso xingar o presidente tal? Porque eu também tô cansado de ver história de organizada que intimida a gente na arquibancada quando você vai criticar o presidente tal que de repente tá apoiando essa organizada. Cansei de ver. Eu vi, ninguém me contou, eu cansei de ver. Como narrador, como repórter e como torcedor. Cansei de ver. Então daqui a pouco a gente vai ter que pedir autorização. Escuta, eu posso? Vocês deixam, vocês liberam pra mim? Eu posso me manifestar. O que eu posso gritar, o que eu não posso gritar? O que eu posso manifestar, o que eu não posso? Que cor que eu posso usar? Que cor que eu não posso usar? Vamos chegar nesse nível. Graças ao Estado brasileiro, que prende, solta, passa a mão na cabeça. Oi, tudo bem? Você de novo quer tomar um cafezinho? Ih, coisa tá feia do Timão, hein? E o Verdão, hein? Caramba, o Tricolor, hein? Beleza, tchau, valeu, até a próxima. Até a próxima briga. Até a próxima confusão. É muito lamentável. É muito triste. Eu tento fazer um dia a dia leve aqui no canal. A gente brinca, a gente se diverte, a gente faz bobagem, a gente vira meme. Eu acho que a pegada tem que ser essa, pra gente tentar levar com um pouco mais de leveza coisas que são tão pesadas, mas hoje não teve jeito. Hoje, infelizmente, não teve jeito. Eu tinha bolado um título de vídeo super bem-humorado para a história do Braulio, que ficou ofendidinho lá com o Nenê. Ia ser uma crítica, ia ser um vídeo ácido, mas ao mesmo tempo com uma pegada ali de diversão, pra gente tentar rir da desgraça. Mas essa desgraça das organizadas, ela é muito grande. Ela é muito grande. E sabe quem sofre? Esse torcedor morto, pelo menos um morto, o primeiro confirmado, não sei se vai ter mais, tomara que não. Mas na hora que eu tô gravando o vídeo, agora são 11h05 da manhã, tô terminando o vídeo. Tem um torcedor confirmado, morto. Já ouvi informação de que ele morreu carbonizado no ônibus, já ouvi informação de que ele morreu baleado, enfim, isso vai se confirmar nas próximas horas. Ele é de Sete Lagoas, que fica ali, região metropolitana ali de Belo Horizonte. Eu fico pensando na mãe desse rapaz. Eu fico pensando, eventualmente, na namorada desse rapaz, na irmã, no pai. É neles que eu penso. Eles é que sofrem, graças a essa selvageria. Selvageria que pode ser impedida ou mitigada na força da lei, na atuação do Estado brasileiro. Mas parece que o Estado brasileiro tem outras preocupações. Like no vídeo se você ficou até o final. Bom domingo para todo mundo. Juízo e tchau.